10 organizações de defesa da liberdade de imprensa produziram um dossiê sobre a grave situação de insegurança para a cobertura jornalística no Brasil, acirrada pelos movimentos golpistas. Somente entre os dias 8 e 11 de janeiro foram registrados 45 casos de violência contra profissionais da imprensa na tentativa de impedir que os fatos fossem registrados e transmitidos. O documento traz uma série de medidas que podem ser tomadas para mitigar essa violência. Ele foi entregue ao governo federal nesta quarta-feira, dia 8, data que marca um mês das agressões e da invasão às sedes dos três poderes em Brasília. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora com a Samira Castro, presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará, ex-presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. Olá, Samira, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Um prazer falar com o público da Rádio Brasil Atual. Obrigada, Samira. A gente também está na TVT e também na Rádio Brasil Atual. E, Samira, o dossiê traz detalhes dos 45 ataques mais recentes, né? Mas desde o fim das eleições já são mais de 100 casos de violência diretamente ligados à cobertura do movimento de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Quais são as medidas propostas no documento que podem mitigar essa violência? Bom, acho que a primeira medida mais importante é a que foi tomada já pelo ministro Flávio Dino nas semanas anteriores, ainda em janeiro, que foi a instalação do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e Comunicadores. Ontem, por ocasião da primeira reunião desse observatório, nós já levamos esse dossiê, porque a gente precisa que o observatório tenha esse dossiê como primeiro caso concreto, né, para poder atuar. Porque nós mapeamos essas violências a partir do 8 de janeiro e, em seguida, naquela desmobilização dos acampamentos bolsonaristas, então a gente já tem um número, já tem georreferenciamento, né, dos locais dessas agressões, e óbvio que no dossiê nós preservamos os nomes das vítimas, né, mas a gente precisa que esse observatório adote logo medidas para investigar esses casos, esses 45 ataques que nós denunciamos. Além disso, a gente quer que o governo e as autoridades públicas se abstenham de fazer um discurso estigmatizante contra o jornalismo, contra os jornalistas, contra os comunicadores, né, porque esse discurso estigmatizante que nós passamos 4 anos sendo atacados pelo ex-presidente Bolsonaro, instiga os apoiadores a também atacar a imprensa, né? A gente também pede a investigação mais célere e responsabilização desses agressores e espaços mais seguros para que profissionais vítimas de agressão possam fazer as denúncias, prestar depoimento acompanhados de advogados. E, óbvio, assim, a segurança dos jornalistas, a garantia do livre exercício profissional, na cobertura de quaisquer atos e manifestações, principalmente essas de caráter antidemocrático, porque nós já sabemos que há um modus operandi de tentar silenciar a imprensa para não deixar a informação jornalística circular livremente. Exato. E, Samira, um mês depois, né, do 8 de janeiro, mais de 900 pessoas estão presas, né, e continuam as investigações para identificar e responsabilizar quem participou dos atos do vandalismo. E a respeito das agressões sofridas pelos jornalistas que cobriam essa invasão, como é que estão as investigações? Ontem nós cobramos novamente, aproveitando essa primeira reunião do observatório, cobramos ao secretário da Senajus, Arruda Botelho, né, que vai coordenar o Observatório da Violência, e também cobramos a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a quem nós já havíamos passado pelo menos os casos de Brasília, e alguns colegas já haviam prestado depoimento, e nós estamos aguardando, porque dissemos, inclusive, que não é só uma medida simbólica, né, identificar e responsabilizar esses agressores do dia 8, mas é uma medida efetiva que a sociedade brasileira está querendo que as autoridades tomem, né? Então, assim, nos foi dito que as investigações continuam e que vão tentar dar ainda mais celeridade para que a gente possa apresentar para a sociedade o resultado concreto e passar uma mensagem, olha, não se pode bater em jornalista, né? Porque passível de ser punido. É uma agressão contra a própria sociedade, além de ser uma agressão
contra o indivíduo. Exato. Agora, como você falou, teve já a primeira reunião, né, do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas, ontem também. O observatório foi criado na primeira quinzena de janeiro pelo ministro Flávio Dino, justamente com a finalidade de monitorar casos, né, de violência contra os profissionais da área, nossos colegas. E quais os encaminhamentos que foram definidos nesse encontro já desse observatório? Olha, a reunião foi uma reunião bastante extensa, né? Muito participativa, com diversos convidados, atores da sociedade civil organizada, que atuam na defesa do jornalismo e da liberdade de imprensa, e nós tivemos alguns encaminhamentos, como o período de reuniões, que será a cada 2 meses, novas entidades que serão convidadas para integrar esse observatório, e uma tentativa inicial, através do trabalho de tecnologia da informação, de colocar todos os levantamentos que as entidades fazem hoje de forma isolada dentro de um banco nacional de dados de violência contra jornalistas. Mas é importante que a gente diga que a gente não quer apenas um observatório que seja um contador de casos de violência. Então, a participação de representantes do judiciário na conversa ontem foi muito importante, porque a gente vai ter também acompanhamentos de casos, né? A gente vai ter situações em que podem ser federalizadas algumas investigações de crimes contra jornalistas, e isso já deu mostras de que é um observatório que já está sendo instituído para funcionar. Nós queremos que tenha um mecanismo de participação social, que vai ter, já está tendo, mas a gente precisa que o governo adote como política pública os encaminhamentos que forem passados. Então, já foi uma reunião bastante resolutiva, e a gente já apresentou denúncias ao observatório que já estão sendo encaminhadas e apuradas. Exato. E no caso do 8 de janeiro ainda, né, Samira, quer dizer, os jornalistas, eles foram agredidos e tiveram também material roubado, né? Foi. E foi a tática, assim, foi muito visível que foi uma tática organizada. Não só agredir a imprensa, mas apreender ou roubar mesmo, furtar materiais de trabalho para deixar que aquelas imagens não fossem amplamente divulgadas para o mundo, né? Assim, para cercear o trabalho da imprensa, no sentido de deixar que a sociedade soubesse da narrativa por eles próprios, que ficavam fazendo, né, suas lives, suas manifestações ali nas suas próprias redes sociais. Foi muito parecido com a invasão do Capitólio norte-americano, né, também. Mas é isso, assim, a gente precisa responsabilizar essas pessoas, porque a sociedade não pode tolerar. O jornalismo é um pilar da democracia, a gente tem que ver todas essas pessoas responsabilizadas. Exato. E como você tinha falado, né, é preciso também a condenação pública de atos de violência contra o jornalista. Quer dizer, as autoridades precisam também expor, né, essa indignação para que outros casos não ocorram, né? Claro, claro. Nós passamos 4 anos sendo diuturnamente atacados pelo presidente da República. Então, é um discurso que estigmatiza, que criminaliza o jornalismo, e que tem reflexos no dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras jornalistas. Você imaginar estar cobrindo uma pauta que até não tem a ver com política, mas alguém te ameaça ou joga um carro em cima de você, então é muito grave a situação que o Brasil está passando na questão da liberdade de imprensa, né? Então, a gente precisa virar essa página. O governo do presidente Lula já tem dado mostras de que o relacionamento com a imprensa vai ser outro nos níveis institucionais, respeitando, né, o caráter e a liberdade de imprensa, mas, acima de tudo, com um discurso que valorize o jornalismo profissional, que valorize essa atividade como uma atividade que é capaz de gerar cidadania, né, que é o conhecimento imediato da realidade a partir da narrativa dos fatos e da análise desses fatos, muitas vezes. Então, a gente já tem o ministro Paulo Pimenta fazendo muitas falas nesse sentido, o ministro Flávio Dino, o próprio presidente Lula, que já recebeu a imprensa, e a imprensa independente alternativa, né, no café da manhã. Então, a gente espera que isso seja também pedagógico para a sociedade. A partir do discurso central, a sociedade volte a respeitar o trabalho dos jornalistas e das comunicadoras e comunicadores.
Exato. E Samira, é muito ruim. Eu, como jornalista, muitos anos de estrada, já sofri também agressões. É horrível. Realmente, a gente está desenvolvendo o nosso trabalho e sendo agredida. Você, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, Samira, você já teve assim alguma agressão? Já sofreu alguma agressão na tua carreira? Enfim, o que você pode contar? Ou pessoas próximas a você e que tenha te marcado em relação a essas agressões? Olha, no meu exercício profissional, eu não sofri agressão física nem verbal. Agora, assédios, né? Por ser mulher, ser repórter de economia, muitas fontes acreditavam que tinham que ultrapassar um limite de respeito, né? Em relação ao meu trabalho. Assim, muitas fontes me colocaram em xeque pelo fato de ser mulher, de estar cobrindo economia, na época de ser uma pessoa mais jovem, dentro de uma redação. São violências também que atrapalham o dia a dia, né, do nosso trabalho. Agora, recentemente, já na presidência da FENAGE, eu fui alvo de ataques virtuais pela posição da FENAGE de criticar a forma como o governo Bolsonaro tratava a imprensa. Então, já tive uma tentativa de dados meus serem expostos, e muito xingamento nas redes sociais. Uhum. Tá certo, Samira. A gente agradece muito aqui a tua participação. Um forte abraço para você e parabéns pelo seu trabalho, viu, Samira? Obrigada, parabéns pelo nosso trabalho. Viva o jornalismo! Viva o jornalismo, muito obrigada. A gente conversou aqui com a Samira Castro, presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas FENAGE, ela que é jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará e foi também presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.